Neste módulo 3, que nós vamos começar agora, nós vamos encerrar a primeira unidade do curso, que, como eu avisei no momento em que detalhei a nossa programação didática, é aquela unidade dedicada a uma caracterização geral do campo historiográfico, né? Ou seja, é a unidade em que nós estamos pensando na historiografia, na história, nos historiadores, como partes de um conjunto, né? Um conjunto razoavelmente homogêneo. A unidade 2, que vai começar na sequência deste módulo, vai ser precisamente aquela em que nós vamos nos dedicar a questionar esse sentido de unidade que nós estamos pressupondo e que, em boa medida, é um sentido de unidade real. Afinal de contas, há um conjunto de circunstâncias e disposições que nos permite falar da historiografia como um conjunto, né? Sem precisar fazer as diferenciações que nós vamos querer fazer mais adiante. Portanto, nós ainda estamos num nível de reflexão em que falamos da história sem nos preocuparmos muito com a diferenciação sobre o tipo de história de que nós estamos falando, né? Mas há um movimento importante e que contrasta com a reflexão que nós temos feito nos módulos 1 e 2, e que se inicia, portanto, agora no módulo 3, que eu queria definir antes de nós começarmos a enveredar pelos temas propriamente ditos do presente módulo. Nós agora vamos nos distanciar daquelas questões fundamentais, existenciais, vitais, que tinham marcado a nossa reflexão inicial no curso, e vamos nos aproximar cada vez mais de questões de cariz mais ou menos prático, que influenciam a produção do conhecimento histórico. Agora para frente, nós vamos nos perguntar menos sobre qual é a função ou quais são os motivos pelos quais é importante pensar, pesquisar, escrever, estudar história, e vamos nos dedicar mais a uma caracterização dessa forma de conhecimento. Nós vamos pressupor que a história existe, vamos assumir que ela deve ter alguma importância ou deve poder desempenhar um certo número de funções, sem nos ocuparmos detidamente dessa discussão mais. E vamos então agora tentar entender que tipo de conhecimento é este que produzem os historiadores. Isso vai nos aproximar de questões de ordem metodológica, nos vai pôr para pensar nas situações metodológicas em que os historiadores se encontram e que, de certa maneira, condicionam o tipo de conhecimento que eles são capazes de produzir, né? Esse é um movimento importante que é importante deixar marcado, porque, como eu alerto desde o começo, o nosso curso deve ser entendido como um raciocínio que vai sendo encadeado ao longo das diferentes etapas do curso, e eu uso sempre esse momento das orientações iniciais para tentar ativar na cabeça de vocês esse raciocínio mais geral acerca de quais é que são os passos que nós estamos dando, né, em conexão com os passos já dados e com os passos que vêm por aí. Então, da agora por diante, nós vamos falar do que os historiadores efetivamente fazem e de como nós podemos caracterizar efetivamente aquilo que eles fazem. Nós vamos, então, descrever aspectos da situação metodológica que marca a produção historiográfica. No módulo 3, nós vamos contar com a ajuda de dois textos muito interessantes, cada um dos quais vai iluminar um aspecto diferente dessa temática. Nós vamos ler e discutir uma parte do famoso livro do Mark Bloch, intitulado Apologia da História ou O Ofício do Historiador, e vamos também ler pedaços selecionados do livro da Arlette Farge, O Sabor do Arquivo. Esses dois textos, esses dois conjuntos de textos, né,
vão nos dar um panorama interessante do que os historiadores fazem, de como é que nós conseguimos entender essa prática dos historiadores. O texto do Mark Bloch é um texto clássico e quase todo estudante de história, pelo menos nas universidades brasileiras, já leu ou discutiu, né? E eu penso que é uma literatura muito útil também para as pessoas que estão em outros cursos que não o curso de História. É um texto que foi escrito sob circunstâncias as mais difíceis. Mark Bloch era um historiador de origem judia, que se engajou na resistência francesa à época da Segunda Guerra Mundial, foi preso e escreveu esse livro enquanto estava preso pelos nazistas. Ou seja, escreveu um livro sem poder consultar anotações, bibliotecas, né? Teve que tirar boa parte desses argumentos da sua própria cabeça, fazendo uso da sua memória. O livro tem uma história editorial complicada, ele não foi concluído, foi publicado post-mortem, né? Depois da morte do Mark Bloch, muito por força do seu amigo Lucien Febvre, uma figura de proa na história da historiografia francesa da primeira metade do século XX, assim como também o foi Mark Bloch. Os dois foram parceiros num grande empreendimento de renovação historiográfico, conhecido hoje pelo epíteto de Escola dos Annales. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse movimento historiográfico importante de contestação da história política tradicional, de alargamento dos horizontes historiográficos para fenômenos situados para além do campo dos eventos e episódios políticos, né? E esse texto do Bloch é, de certa maneira, um manifesto em defesa da história, mas em defesa também dessa forma de história com a qual ele se comprometia. Uma história que se recusava a ser uma história puramente de acontecimentos políticos, uma história que queria se espraiar por zonas da realidade histórica que não fossem essa superfície dos acontecimentos, que fossem então zonas mais profundas, né, da realidade histórica. Esse texto tem um subtítulo muito sugestivo: O Ofício do Historiador. Essa ideia do ofício do historiador é uma ideia que acho muito feliz, acho que é muito válida para caracterizar a prática historiográfica. Porque a prática historiográfica, a época de Mark Bloch, antes de Mark Bloch, depois de Mark Bloch, ainda é, na sua imensa maioria, né, muito fortemente, uma prática que nós comparamos melhor com a prática do artesão do que com a prática que sai, por exemplo, da fábrica industrializada, certo? O trabalho de produzir um texto, uma interpretação em história, é quase sempre um trabalho artesanal. É claro, há desenhos de pesquisa em história que também mobilizam equipes, que também dispõem de uma hierarquia de pesquisadores, ou seja, professores que formam equipes com alunos em diferentes níveis de formação e que, então, conseguem produzir conhecimento histórico dentro de um esquema mais ou menos parecido, comparável a uma linha de montagem, ainda que essa comparação seja um bocado injusta sob muitos aspectos, mas há, assim, nas franjas do conhecimento histórico, algum espaço para um trabalho, digamos assim, não artesanal, mais próximo do trabalho industrial. Mas, em larga medida, o trabalho historiográfico ainda é um trabalho artesanal. Ainda é um trabalho que se compara antes ao ofício de um artesão do que ao trabalho mecânico de um operário fabril, né? E eu penso que essa é uma dimensão importante ser ressaltada. E acho que, apesar de algumas exceções, como eu acabei de indicar, a imagem do trabalho historiográfico como um trabalho artesanal é uma imagem decisiva, representativa de boa parte da prática historiográfica. É essa imagem que o Mark Bloch comunica no seu livro, né, e que transparece nesses dois capítulos que nós selecionamos
para a leitura. Esses 2 capítulos vão avançar para além de simplesmente comunicar uma imagem da historiografia como uma prática artesanal. Nós vemos logo no começo do texto o Bloch retomar questões que nós já conhecemos, questões ligadas ao significado e à legitimidade da história, mas Bloch vai colocar um dado adicional ali, que tem a ver com aquilo que ele chama de legitimidade. Na questão da legitimidade da historiografia está em jogo mais do que a função social, o sentido ou significado do conhecimento histórico. Está em jogo também o estatuto de cientificidade, digamos assim, o caráter de rigor metódico da historiografia diante de outros domínios do saber científico, né? Ou seja, está em questão aqui se a história é ou não é ciência, ou como ela poderia vir a ser uma ciência em pé de igualdade com as demais ciências. Esse Bloch dá uma resposta a esse dilema da legitimidade da história, que está longe de ser uma resposta entusiástica, apesar de o título principal do livro ser Apologia da História, ou seja, uma defesa da história, né? A resposta do Bloch está condensada numa passagem do texto em que ele diz que a história é uma ciência ao mesmo tempo velha e nova, né? Enquanto uma atividade velha, a prática historiográfica está longe dos padrões de rigor científico característicos da época dele, ou seja, da metade do século XX. Mas a história, à época dele, na geração dele, experimentava uma profunda renovação em termos de objetos, conceitos e métodos, que, na opinião dele e de outros, representava certamente a equiparação da legitimidade do saber histórico com outras formas de saber. Para fazer isso, a história tinha que abandonar a forma tradicional da narrativa, a história tinha que se dedicar a outras classes de fenômenos que não os acontecimentos políticos, mas havia um caminho para equiparar a história às demais ciências e pô-la em pé de igualdade com outras zonas do saber científico. Então, o texto do Bloch toca nessa questão que quase que oferece uma transição entre o que nós discutimos nos módulos anteriores e o tema do presente módulo, e em seguida discute, apresenta, melhor dizendo, uma imagem da história numa definição clássica que a apresenta como a ciência dos homens no tempo. E vocês vão ver no texto como ele vai construindo essa definição por uma via negativa de uma maneira muito, muito interessante, né? Ele chega à definição da história como ciência dos homens no tempo, depois de excluir várias possibilidades, né? E apresenta essa definição como uma definição operacional que serve bastante para a compreensão do conhecimento histórico nos seus traços mais elementares, né? E, para além disso, há uma discussão boa acerca do que a história não é, tá? Então, nós vemos o Bloch rejeitar a ideia da história como uma simples ciência de fatos do passado e enfatizar, como no caso do Johann Rüsen, que a história é o produto de uma relação entre o passado e o presente. Vários aspectos dessa relação entre o passado e o presente são bem descortinados pelo Bloch. Eu acabei de indicar que o Marc Bloch projeta uma imagem do conhecimento histórico que é dependente de uma analogia com o trabalho do artesão, né? Ele fala do ofício do historiador do mesmo jeito que se poderia falar no ofício de um artesão. Bem, esta imagem é uma boa imagem, mas é também uma imagem limitada, por razões que o próprio Bloch esclarece na introdução do seu livro. O Bloch diz que, por exemplo, um artesão relojoeiro, uma pessoa que fabrica e conserta relógios, aprende as regras do seu ofício e essas regras permanecem bastante estáveis ao longo da sua trajetória profissional. Ou seja, aquilo que um relojoeiro faz, uma vez aprendidas as técnicas mais fundamentais da sua atividade,
não vai variar muito, não vai colocar diante de grandes desafios. E é claro que isso não se aplica ao trabalho do historiador, porque o trabalho do historiador envolve pesquisa, e pesquisa muito frequentemente traz consigo descobertas inesperadas, situações imprevisíveis, né, desafios cognitivos, metodológicos, que não estão listados nos manuais e nem podem ser resolvidos com base em saberes previamente adquiridos e transmitidos. A história, portanto, depende de inovação, de um grau de inovação tal que coloca em questão a analogia, a imagem do trabalho do historiador como um trabalho semelhante ao do artesão. Ainda assim, a metáfora do trabalho artesanal me parece uma boa metáfora para nós entendermos o que fazem os historiadores, sobretudo porque ela nos leva a pensar que esse é um trabalho meticuloso, lento, um trabalho que não se deixa subsumir em processos mecanizados ou mecanizantes. E acho que essa é a ideia principal para a qual essa metáfora aponta e onde ela é mais frutífera, para nos fazer pensar bem em determinados contornos gerais da atividade historiográfica. Então, o nosso módulo 3 tem por tema principal a historiografia como uma espécie de ofício artesanal. Mas nós queremos, nesse mesmo passo, marcar um outro aspecto muito importante da prática historiográfica. É o fato de que essa prática, quase sempre artesanal, ela se faz dentro de um espaço determinado. Ou seja, há, da mesma maneira que em outras ciências, um lugar especial onde quase sempre é feita a pesquisa histórica. Se nós pararmos para pensar, vários campos do conhecimento científico têm na sua autodefinição, na sua autoimagem e na imagem externa que as pessoas de fora desses domínios fazem deles, uma vinculação de lugar que lhes é essencial. Pensem, por exemplo, no cientista que trabalha com experimentos ligados a reações químicas. Pense, por exemplo, num físico que trabalha com mecânica experimental, né? Pensem no antropólogo. Cada uma dessas classes de cientistas ou de acadêmicos tem um lugar privilegiado. No caso de vários dos cientistas da natureza, esse lugar privilegiado onde se faz a pesquisa é claramente o laboratório. Para o antropólogo, o lugar da pesquisa é exatamente a sociedade para a qual ele viaja, onde ele vai realizar o seu trabalho de campo, né? O trabalho de campo tem uma função importantíssima na autodefinição, na autoimagem que os antropólogos culturais têm, pelo menos a partir de um certo ponto na história da tradição antropológica. É claro que isso não quer dizer que exatamente todos os antropólogos façam trabalho de campo em sociedades que não são as suas, mas o ponto é que o trabalho de campo ainda assim é um elemento muito importante para a enorme maioria dos antropólogos. Algo semelhante vale para os historiadores, porque nós sabemos que os historiadores também associam seu trabalho a um lugar especial. Esse lugar é o arquivo. Isso não quer dizer, claro, que exatamente todas as pesquisas históricas se façam no arquivo ou exclusivamente no arquivo. É claro que muita coisa acontece fora do arquivo e é óbvio também que vários historiadores, embora façam pesquisa com materiais do passado, não necessariamente fazem essa pesquisa dentro de uma instituição física chamada arquivo. Isso é cada vez mais frequente, sobretudo diante do nosso cenário de uma digitalização avançada
que incide com muita força sobre, vamos dizer assim, a matéria-prima da pesquisa histórica, né? Documentos, textos antigos, né? Muitos dos quais são disponíveis hoje através da internet, né? Basta ver os grandes projetos de hemerotecas, onde coleções inteiras de jornais de outras épocas são disponibilizados livremente ao público, basta ver coleções digitais de livros antigos. Tudo isso facilita enormemente o trabalho de muitos historiadores e possibilita que a pesquisa histórica seja feita não necessariamente dentro da instituição física do arquivo, ainda que é claro que nós podemos dizer que todos esses projetos de digitalização de documentos e textos constituem eles próprios uma espécie de extensão virtual do arquivo com impactos tão reais quanto aos dos arquivos físicos, certo? O ponto é o seguinte: para o historiador é ainda, e vai continuar sendo por muito tempo, decisivo o lugar do arquivo enquanto espaço privilegiado da pesquisa histórica. O arquivo como eu falei, um lugar especial para a definição do trabalho do historiador e até para a autoimagem profissional que os historiadores costumam fazer de si. Esse apego ao arquivo, às vezes, ganha ares de um certo fetichismo, certo? Quando, por exemplo, às vezes se supõe que a simples presença no arquivo, a simples familiaridade com a documentação arquivística é suficiente para que se faça uma boa história. Nós já ganhamos algumas informações ao longo deste curso para, pelo menos, intuir que as coisas não são tão simples assim, que na história estão envolvidas muito mais coisas do que simplesmente fatos e o seu estabelecimento com base no estudo da documentação contida nos arquivos. Mas ainda assim, com todas essas ressalvas, o arquivo permanece sendo um lugar importante. E nós temos no módulo 3 um texto que se dedica a nos oferecer uma introdução à pesquisa histórica e ao estar e operar do historiador no arquivo, que é cheio de indicações importantes e elucidativas. É esse o texto da historiadora francesa Arlette Farge, uma historiadora com uma trajetória muito consolidada, já bastante experiente, ainda viva, que produziu muitos textos importantes sobre história social e cultural francesa, sobretudo da segunda metade do século XVIII, e que nesse trabalho, O Sabor do Arquivo, se preocupou em colocar no papel as suas impressões e experiências subjetivíssimas de trabalho nessa importante instituição de pesquisa para os historiadores. Nós podemos dizer que esse texto da Arlette Farge nos dá uma introdução sentimental, às vezes até sensorial, à pesquisa histórica. Ela nos apresenta histórias do seu exercício de pesquisadora de material arquivístico, que muitas vezes vão bem além das questões meramente críticas ou interpretativas, que nos dão um sentido da importância da própria materialidade, né, dessas evidências e documentos contidos nos arquivos, para os tipos de raciocínio que os historiadores fazem e com base nos quais eles inferem conclusões acerca do passado. Então, é um texto que acho que vocês vão gostar bastante de ler, porque está muito bem escrito e não está escrito numa linguagem dificultosa, é uma linguagem que facilita bastante a leitura, diferentemente de alguns dos outros textos pelos quais nós já passamos. E é um texto que, a partir, né, da experiência do arquivo, começa a colocar questões metodológicas
às vezes até algumas que assumem a feição de dilemas, que merecem ser muito bem considerados. Tá? Alguns desses dilemas são dilemas clássicos. Por exemplo, o problema da identificação do historiador com aqueles personagens do passado com que ele está entrando em contato através das fontes. Né? O dilema da seleção. Né? Arlette Farge nos chama a atenção para o fato de que o arquivo frequentemente exerce uma enorme fascinação sobre os pesquisadores, e essa fascinação, por incrível que pareça, às vezes gera efeitos contraproducentes, porque é preciso saber a hora de parar, é preciso determinar o que vai entrar e o que vai sair do texto, porque afinal de contas a pesquisa é só uma das etapas da produção do conhecimento histórico. A outra etapa é feita frequentemente não no arquivo, mas em casa ou no escritório, no gabinete de trabalho. E nessa etapa, o material do arquivo é mobilizado, claro, mas boa parte desse material é descartado ou é subutilizado. E a fascinação exercida pelo arquivo pode muitas vezes caminhar na direção de dificultar enormemente esse processo de seleção, sem o qual não tem conhecimento histórico. Né? Arlette Farge ainda menciona um dilema moral muito importante, que é a tentação de tratar personagens do passado, acessíveis, através da documentação contida nos arquivos, como se fossem heróis ou vilões de histórias de ficção. Né? Há aqui, para ela, uma falha, não vamos tratar em termos de falha, mas há aqui um dilema moral, porque afinal de contas é preciso considerar que pessoas reais são diferentes de personagens inventados. Né? Então, a ética historiográfica é necessariamente diferente da ética da ficção. Né? Esses dilemas e outros são dilemas metodológicos, com ressonâncias éticas, em alguns casos, são apresentados pela Farge a partir dessa experiência subjetivíssima do estar no arquivo. Eu acho que vocês vão gostar bastante de passar por esse texto. Eu sempre gosto de voltar a ele e acho que ele nos vai dar muitos pontos de partida para reflexões importantes nessa nossa unidade 3. É isso então. Vamos em frente, boas leituras e até o nosso próximo vídeo.